iniciou uma intensa rodada de negociações no Congresso para ajustar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, após o revés sofrido com a derrubada da medida provisória que previa aumento na taxação de transações financeiras. Para a gente falar sobre os desafios de manter as contas públicas no azul e dentro da meta fiscal, eu converso agora com o economista Daniel Eure. Boa tarde, Daniel. Seja muito bem-vindo ao Fast News. Obrigada pela sua presença. Imagina, Beatriz, eu quem agradeço, é um grande prazer aqui estar na Jovem Pan falando com os ouvintes que estão todos preocupados, né, com essa situação que não é só lá em Brasília, afeta todo mundo, né? Exatamente. Justamente para a gente entender como afeta todo mundo, a gente ouvir agora que essa semana vai ser agitada, né, no Congresso Nacional, que vai ser muito discutido, então, diversos mecanismos que podem ser aprovados para tentar não chegar a um rombo, a um grande problema fiscal. Queria entender, Daniel, com você, qual alternativa será que pode ser a mais possível, que mais funcione? A gente já viu que o aumento de impostos não está tendo muita entrada, né, entre os parlamentares. Então, vamos entender um pouco esse lado de política fiscal, porque essas palavras são muito complexas, às vezes, para uma pessoa que está em casa falando que, o que isso tem a ver comigo, né? Então, vamos pensar que a nossa grande casa Brasil, né? Então, o Brasil, como país, ele tem as suas receitas, quer dizer, tipo, que entra de dinheiro e o que sai de dinheiro, as suas despesas. Então, como também qualquer grande casa, e a gente sabe muito bem disso, né? Se você não está ganhando dinheiro suficiente para pagar as suas despesas, você vai ter que recorrer a algum instrumento. Seja um cheque especial, seja um cartão de crédito, né? São instrumentos de crédito que são muito caros, né? Cada um de vocês aqui talvez já tenha entrado no cheque especial ou no cartão de crédito, pior ainda, no rotativo, sabe que isso é uma bola de neve sem fim. Então o Brasil tem esse problema também, né? Então existe, ao mesmo tempo que você gera receitas, e você fala muito bem, através do quê? Então existe a arrecadação basicamente de impostos, então nós todos contribuímos para o governo federal através dos impostos que pagamos, sejam eles o federal, o estadual e o municipal, mas essa grande quantidade de dinheiro, e é muito dinheiro, né? Estamos falando aí de um PIB aqui no Brasil na faixa de 11 trilhões de reais, é muito dinheiro. Então, basicamente, o orçamento do governo é na faixa de 5, né, trilhões. E aí o que acontece? Se você gasta muito e não ganha o suficiente, né, você não equilibra essas coisas, você, como falou assim, aí tem um problema, vamos ter que arrecadar mais. E como é que se arrecada mais? O governo. Ele lança a mão dos seus instrumentos mais fáceis, basicamente aumentar a tributação, e você falou muito bem, é difícil, o povo já está sofrido, os empresários estão pagando uma carga tributária muito alta, então é um caminho difícil. Os representantes do povo estão tentando fazer com que isso não seja largado, ou seja, não, vamos aumentar imposto, está tudo bem. Não está tudo bem. Então, basicamente, esse é o ponto em que estamos. Existe, então, vamos dizer assim, a alternativa de você reduzir despesas. Então, o Brasil, já há algum tempo, tem diretrizes orçamentárias, né, o arcabouço fiscal, que muita gente já ouviu falar, foi aprovado em 2023, então ele estabelece alguns limites para que o governo faça as suas despesas. Mas o governo tem compromissos muito grandes. Só de previdência, para vocês terem uma ideia, metade, praticamente, desse grande orçamento da União vai para a Previdência. A Previdência Social, a gente sabe, é um enrosco em todos os lugares do mundo, mas aqui no Brasil isso não é muito grande. Então, o que o governo, de novo, vai tentar fazer? Iniciativas para poder tributar aqueles setores, né, onde haverá um menor impacto. Imagina, você está na sua casa, tem que administrar 5 trilhões e meio de reais. Esse é o número. Como é que você faz? Então, você vai lançando mão de pequenos ajustes aqui e ali, e tem uma coisa que é muito importante, que é o chamado déficit primário. Tá? Então, em anos como a pandemia, por exemplo, então, isso aumentou muito. Por quê? O Brasil teve que ajudar com uma série de ações, era questão de vida ou morte, né? Então, se gastou muito dinheiro. Naquele ano, 2023, por exemplo, vou pegar um pouco mais perto aqui, o déficit primário, a diferença entre a arrecadação e a despesa, foi de 230 bilhões de reais, né? Então, é mais ou menos 2% do PIB. Então, tudo que se produziu, 2% virou déficit. Então, como em qualquer caso, a gente quer que sobre dinheiro, naquele ano não só não sobrou, como de cara já deu uma partida negativa, 2% do PIB. Agora o déficit em 2024 foi de 11 bilhões, bem melhor. Então eles estão tentando zerar isso, ou seja, fazer com que as arrecadações, né, menos os gastos imediatos, não tenham um déficit fiscal. E aí a gente possa fazer outras coisas. Investir em setor produtivo, geração de empregos. Isso é que faz o país crescer. A gente teve um crescimento aí na faixa de 3% e 4% em 2024.
esse número em 2025 vai ser menor. Estamos falando na faixa de 2% a 2,5%. Tá? Então, o PIB, quer dizer, a produção total do país, que estava crescendo num ritmo razoável, diminuiu um pouco, o que não é bom, vocês todos imaginam. Se você não tem PIB crescendo, né, então não tem geração de empregos novos, não tem distribuição de riquezas. Muitas vezes a gente pensa nos programas sociais, e a gente tem sempre que ter essa responsabilidade. Imagina que na tua casa, Beatriz, você faça um programa social, você vai ajudar, sei lá, alguém aí perto da tua comunidade, da tua casa, da tua rua, enfim. Você só consegue fazer isso se você tiver uma arrecadação que supera os seus gastos, senão vai faltar dinheiro. Será que você consegue ainda ajudar quem precisa? Não, né? Então o governo é a mesma coisa. Ajustar esse grande número, que eu falei que é muito grande, precisa de pequenos ajustes e, basicamente, tem as despesas que serão feitas, já estão previstas, né? E aquelas coisas que às vezes não estão previstas. Um problema, por exemplo, no Rio Grande do Sul, vocês devem se lembrar, aquelas enchentes que houveram, isso é muito negativo, porque ninguém estava esperando, tinha uma população enorme precisando de ajuda, e claro, a sociedade civil, nós, né, nos mobilizamos, a gente acabou ajudando, minha esposa veterinária acabou, de uma certa maneira, também ajudando com os animais, mas assim, é um impacto financeiro muito grande na vida do país. Não dá para a gente fechar os olhos, né, e falar, não, eles estão lá no sul, não, eles precisam de ajuda, são os nossos irmãos, são os nossos compatriotas, a gente precisa ajudar. Então, basicamente, segurar esse aumento de despesas, que está grande, né? A arrecadação, e esse é um problema grave do PIB, quando está todo mundo vendendo bastante, ganhando dinheiro, então uma aceleração da economia. De repente você pensa até que é empresário em contratar um funcionário adicional para ajudar, né? Precisa de mais gente aqui. Agora, quando você tem uma desaceleração, aí é o efeito contrário. Pode aumentar o desemprego. Então, o governo ele abre mão de uma coisa que eu acho que é importante a gente falar agora. E como é que se capta dinheiro? Então, você, Beatriz, a gente vai lá no banco, né? Se a gente precisa de um dinheiro que não está disponível para a gente, vai pedir um empréstimo, fazer um financiamento, né? Usar consórcio, até tem muitas ferramentas aí. O Brasil, o governo, todos os governos do mundo emitem títulos da dívida, a dívida pública, e aí ele capta. Então, esse é um dos motivos pelos quais, hoje em dia, a Selic, né? Aquela taxa básica de juros, CDI, para usar um outro termo que às vezes vocês já ouviram falar, que é a taxa que regula a economia, tem 15% ao ano. É muito dinheiro. Então, imagina qualquer pessoa que vai pegar emprestado um dinheiro a 15%, e essa dívida, né? E, claro, não vai conseguir tomar só a 15%, porque essa é a básica. Então, o cartão de crédito é muito mais do que isso, o cheque especial é muito mais do que isso. Então, quem toma emprestado, por exemplo, para investir, fazer um aumento de produção, se está pagando 15 para o banco, tirando os impostos, etc., ele tem que ganhar 20, 25, né? Então, isso é uma pressão em cima do empresariado, em cima das famílias, ou seja, uma taxa de juros alta não é bom para ninguém, a não ser aquelas pessoas que têm muito dinheiro parado, né? Então, elas deixam lá rendendo, vamos dizer assim, eu vou falar sem fazer nada, é um termo que não é correto, tá? Alguma coisa está sendo feita, mas não é o principal estímulo que a economia precisa no nosso país para estimular emprego, novas empresas, né? Atividade econômica. Tá claro, Beatriz? Eu estou falando assim de modo geral, mas se você quiser aprofundar alguma coisa, estamos à disposição. Tá claríssimo, Daniel. A gente agradece, inclusive, bastante a sua participação aqui nessa segunda edição do Fast News. Daniel Eure, economista, falou um pouquinho para a gente, então, sobre o cenário, sobre as discussões para a semana que vem, a agenda da semana no Congresso Nacional, discutindo, então, a situação fiscal do país para 2026. Obrigada pela participação. Obrigado, Beatriz. E para todo mundo, um conselho, né? Como a gente não tem esse poder de ir até Brasília, a gente faz isso através de representantes, então cada um, dentro de si, dentro de sua casa, né, vai procurar fazer uma gestão correta, né, dos seus recursos. Vai primeiro, não é assim, eu gastei tanto, tenho que sair correndo para buscar os recursos. Então, com base no seu orçamento, você vai dizer o que você pode gastar com uma coisa, com outra, com lazer, né, passeios, tá? Essa é uma atitude responsável que a gente espera de todo mundo. Gostaria que o governo também fizesse isso. Estão tentando, mas é uma briga boa lá em Brasília. Então, todo mundo aqui é responsável. Obrigado, Beatriz. Obrigada, Daniel. Até a próxima. Agora a gente segue girando a nossa reportagem.